Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um encontro nosso na tarde de hoje, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Para iniciar nossos trabalhos, peço que todos me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, e hoje nós temos como tema o capítulo 12, o umbral. Né? Aqueles que têm a obra em mãos, eu peço que, se possível, acompanhem com o livro em mãos, né? Ou então, após o nosso estudo, possam reler o capítulo, né? Aqueles que quiserem, tiverem disponibilidade, podem ler o capítulo antecipadamente, mas, enfim, é importante que vocês mesmos façam a leitura e as suas próprias reflexões sobre o conteúdo do capítulo. Vamos ao conteúdo, então. O umbral, capítulo 12. Vamos nos lembrar que no capítulo anterior, né, houve uma longa conversa entre o Lísias, né, aquele trabalhador de Nosso Lar, junto ao nosso irmão André Luiz, sobre o funcionamento de certos departamentos da cidade, da colônia de Nosso Lar. Então, após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. Isso aqui é a reflexão de André Luiz, né? As referências a espíritos do umbral que o Lísias tinha feito no capítulo 11, né? Mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Olha a conclusão que André Luiz chegou. Que seria o umbral? Curioso, né? Ele passou décadas no umbral e ele aqui vem e pergunta, ainda assim, o que é o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório. Ideias essas que não estavam presentes historicamente no início da formação da doutrina cristã, conforme a Igreja Católica Apostólica Romana. Historicamente, a ideia do inferno só foi estabelecida na doutrina católica, que era a vertente predominante, até o surgimento do movimento protestante, eclodido por Lutero, mas a doutrina do inferno católico, né, como nós conhecemos, só foi estabelecida próximo ao final do primeiro milênio, por volta dos anos 700, 800 depois de Cristo. Posterior ainda foi a ideia do purgatório, ok? Então, por aí a gente vê que essas ideias elas não estavam presentes na formulação original da doutrina. Conheci apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares, ou seja, ele estava lá não para ouvir e refletir sobre os ensinamentos, mas apenas cumprindo uma função protocolar, ou seja, o corpo dele estava ali, mas a mente, a atenção, a consciência estava em qualquer outro lugar. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Segue um pouco mais abaixo. Ora, ora,
pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Ou seja, aqui foi uma pergunta do Lísias, né? Aí o Lísias continua um pouco mais abaixo. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre, ou seja, é uma zona de literalmente transição, né? É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram, olha só, a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano do erro numeroso, dos erros numerosos. Ou seja, o que que Lisa está observando aqui com bastante propriedade, que normalmente se detém no umbral em maior ou menor grau, com mais tempo ou menos tempo, ok? Aquelas pessoas que, após o desencarne, ou seja, após o período de vida na matéria, encarnados e ocorre o desencarne, são principalmente as pessoas que se detêm lá, são pessoas que vagam pelo vale da indecisão, ou seja, tiveram durante décadas a oportunidade de construir algo positivo, de contribuir com uma marca positiva para o bem maior, o bem coletivo, o bem da humanidade. E através disso, através dessa transformação moral, buscando fazer o bem à humanidade, o bem ao máximo de pessoas, não é o máximo de, porque meu irmão fazer bem a meu pai, fazer bem a meu cunhado, fazer bem a meu vizinho, não. Quando eu falo o máximo de pessoas, em uma ação você beneficiar coletivamente. É lógico que fazer bem a um pai, fazer bem à mãe, fazer bem ao vizinho, fazer bem ao primo, fazer bem ao amigo, são fatos relevantes. Não deixa de ser um bem, mas o bem é maior quando você faz um bem de maneira coletiva, ou seja, em uma ação sua você beneficia uma série de pessoas, um conjunto maior, mais amplo de pessoas, e principalmente pessoas que você nem conhece, pessoas sobre as quais você não tem informação das suas dores, das suas necessidades, dos seus sacrifícios. Ou seja, você faz o bem de maneira indistinta e acaba muitas vezes, direto ou indiretamente, beneficiando a terceiros, não apenas aquelas pessoas que estão próximas a você, ok? Então, esse aí é um bem maior porque você fez o bem de maneira desinteressada. Ela, né, quando você beneficia estranhos, beneficia pessoas desconhecidas, pessoas sobre as quais você não tem nem conhecimento objetivo da existência, tende a ser um bem desinteressado, ok? Ou seja, se é desinteressado, tende a ser, tende a não ter mácula do egoísmo. Então, esses que são mais relevantes. Então, tem pessoas que passam a vida toda refletindo tanto sobre será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, será que eu devo fazer A, será que eu devo fazer B, como é que eu devo fazer dessa maneira X ou dessa maneira Y? Será que eu devo realizar tal tarefa ou aquela outra? O que é melhor, o que é pior? Fica o tempo inteiro pesando as suas ações, refletindo sobre as suas ações, que muitas vezes não percebe, que está mais preocupado em saber se as suas ações vão gerar karma positivo ou karma negativo, ou seja, ou vão gerar menos karma, né? Que perdem significativas oportunidades de fazer o bem, ou seja, acabam se enredando tanto nessas maquinações mentais, nesse excesso de reflexões mentais, porque não é que nós não devamos refletir, é que a reflexão, esse pensar, não deve nos escravizar ao ponto de ao ponto de deixarmos de fazer o bem. Se essas reflexões, será que isso, será que aquilo, lança a semente no solo,
deixa, prepara o solo, lança a semente no solo e deixa a semente germinar, e aí você vai observar o crescimento da planta e os frutos que ela vai dar. A partir daí, você faz as correções nas suas ações. Não adianta você ficar refletindo, refletindo e refletindo e refletindo e refletindo sobre como é que vai ser o crescimento da planta, como é que serão os frutos que serão plantados, caso você venha lançar a semente ao solo. Lança a semente ao solo, prepara o terreno, lança a semente ao solo e observa a colheita da sua própria semeadura e aprende com ela, com os acertos e os equívocos. Eu penso que isso seria a maneira mais correta, ok? Então ele fala aqui sobre as pessoas que se detiveram na indecisão e as pessoas que se detiveram no umbral porque alcançaram, né, ou se prenderam ao pântano dos erros numerosos. Ou seja, aqui a gente tem duas graduações. Pessoas que não foram perversas mais em essência, mas deixaram de cumprir em numerosas oportunidades de fazer o bem, pela indecisão, pela preguiça, pelo comodismo, por uma série de fatores. E outros que cometeram uma série de erros crassos, prementes, porque se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, principalmente. Aí é mais grave. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, ou seja, ao retornar efetivamente para uma próxima encarnação, com a intenção de corrigir as suas condutas, né, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. O egoísmo. Ah, o pai, ou podemos chamar a mãe, né? O pai e mãe de todos os males, né? Assim é que, mantidos, são o mesmo ódio aos adversários, olha só, o mesmo ódio aos adversários, um karma problemático, e a mesma paixão pelos amigos, também um karma problemático. Como assim? Eu faço bem aos meus amigos e isso é um karma problemático? Não, ele não está falando de bem aos amigos, ele está falando de paixão pelos amigos, ou seja, é uma expressão sentimental, eu não vou chamar de sentimento, eu vou chamar propositalmente de expressão sentimental. Quando ela chama-se paixão, é porque ela é cega, ou seja, porque eu gosto de fulano, eu vou fazer o que ele quer, eu vou apoiar ele, mesmo que ele esteja propondo algo que não é correto, ok? Todos nós sabemos que um pai, um bom pai, uma boa mãe, não ama o filho, e porque ama o filho, quando o filho faz algo indevido, algo incorreto, o bom pai e a boa mãe, porque é um bom pai e porque é uma boa mãe, e porque ama o filho, vai corrigir a atitude do filho. E não fazer como alguns pais, algumas mães fazem, que porque supostamente amam o filho, né, não corrigem as suas más atitudes e deixam que essas más atitudes repetidas se tornem um hábito presente na personalidade da criança, do jovem, do adulto, e aí uma encarnação é prejudicada por conta disso. Mas nem o ódio é justiça, ou seja, essa aversão aos adversários, nem a paixão é amor. Para ver que o André Luiz está demarcando aqui, que a paixão, eu devo amar os meus amigos e devo amar os meus adversários. Amar significa não desejar-lhes o mal. E porque eu não desejo mal aos meus adversários, se eles me atacam, eu não vou atacá-los. Eu vou me defender sempre buscando não atacá-los. Se eles falam algo sobre mim ou fazem algo contra mim, eu vou procurar corrigir a ação, vou procurar esclarecer a situação, mas eu não vou agir com eles da mesma maneira como eles agem comigo. E também ele fala aqui, a paixão não é amor, sim, a paixão pelos amigos. Não é porque são meus amigos que eu devo automaticamente concordar com tudo que eles fazem. Se eles fazem alguma coisa errada, algumas coisas que eu percebo que são equivocadas,
devo, na medida do possível, procurar a ocasião, o momento, o lugar correto, a maneira correta de ir até eles, a partir desse crédito de confiança e dessa relação de amizade, e conversar a respeito dessas coisas, ok? O momento certo, a maneira correta, o local correto, a situação correta. Da mesma maneira como o pai, o bom pai e a boa mãe aproveitam a oportunidade para corrigir os atos dos seus filhos. Isso é o verdadeiro amor. Seguindo mais à frente, o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada, ou seja, aquele que se esquivou dessas oportunidades de fazer o bem, seja por indolência, seja por desatenção, desinteresse, ou seja, por equívocos mais graves, ela perdeu a oportunidade de avançar e se aproximar dessa bênção futura, ok? Mais abaixo. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fardo sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal. Olha só aqui na obra de André Luiz, uma expressão que eu tenho usado aqui com vocês várias vezes. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, mental inferior e corpo mental superior ou corpo causal. Ok? Mental inferior ou simplesmente corpo mental ou corpo mental superior ou corpo causal. Tá vendo? Por que ele está falando aqui? E eu já tinha comentado com vocês que no corpo causal ou mental superior, nada de mal, é, não é possível ter nenhum pensamento de natureza negativa na esfera da consciência desperta no plano causal, no plano mental superior. Então, por que ele está falando aqui que essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores? É porque ele está falando aqui dos nossos erros acumulados, ou seja, é no corpo causal que fica registrado que nós temos acesso ao nosso passado, às memórias das vidas passadas, das existências passadas. Então, nós podemos, a pessoa, quando desenvolve a consciência no plano mental, e particularmente no plano mental superior, ela passa a ter consciência das suas encarnações passadas. Algumas pessoas têm alguns flashes, alguns momentos aqui e ali de intuição, de uma indução a respeito de alguns flashes de possíveis vidas passadas. É possível? Sim. Isso não quer dizer consciência totalmente ativa e desperta no campo do corpo causal. Quando você tem essa consciência desperta, ativa no corpo causal, você tem acesso ao seu passado espiritual, todas as suas vidas passadas. E à medida que essa consciência no causal se expande ainda mais, né, é possível você regredir às suas primeiras encarnações no reino humano, né? Ou seja, você vai a nível de muitos detalhes e você vai para um passado muito remoto. Então, ele está falando aqui, e o corpo causal também é onde estão os registros do nosso karma pessoal. Então, é essa roupa suja, esses registros kármicos, essa roupa suja, são os registros kármicos que estão armazenados no corpo causal, porque é a partir dele que é estabelecida o ponto de partida da encarnação, como nós avaliamos em estudo passado, ok? Então, é nesse corpo causal que fica registrado o nosso karma e pessoal, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, que é, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, ou seja, aproveitar a reencarnação e buscar fazer mais o bem do que o mal, porque nós vamos cometer alguns equívocos, mas o mais importante é que a gente se esforce no bem e evite com toda a intensidade fazer todo o mal que estiver ao nosso alcance. Então, dessa maneira, né, nós vamos estar diminuindo
né, digamos assim, diminuindo o acúmulo desse karma, né? Manchamos-nos ainda mais quando nós agimos dessa maneira, né? Manchamos-nos ainda mais, contrariando novos laços, novos débitos kármicos, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão, escravidão à matéria, porque aumentará a necessidade de encarnações para a gente purgar toda essa nossa condição. Mais abaixo, o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Olha aí a ideia do purgatório, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Olha só, o material deteriorado de ilusões que a criatura adquiriu pelos seus maus hábitos mentais, pelos seus maus hábitos emocionais e pelos seus maus hábitos físicos, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Só lembrando aqui, esclarecendo, isso é importante, que apesar do termo ser o mesmo, purgatório, está presente aqui nos ensinamentos da doutrina espírita, e o purgatório está presente como um todo na doutrina cristã, mas a perspectiva, a visão, o significado mais detalhado tem significativas diferenças entre a ideia do purgatório como umbral, né, estabelecida a partir da ideia do umbral, dentro da doutrina espírita e dentro da doutrina cristã clássica, ok? Tem muitas diferenças. E a diferença se torna pungente exatamente porque a doutrina cristã ortodoxa ela não leva em conta a ideia da reencarnação, ou seja, que nós somos um espírito pré-existente, um ser pré-existente que vem à reencarnação com a oportunidade de corrigir corrigir as suas ações e diminuir, aprender, evoluir e diminuir o seu débito, digamos assim. Eu não gosto muito de usar essa palavra débito, porque não é essa correta a perspectiva que eu penso ser a perspectiva mais correta para expressar a ideia do karma negativo, mas isso aqui vai ficar para um outro dia, uma outra discussão. Mas a ideia seria de que tem essa divergência. Então, tem uma ideia, um distanciamento entre a ideia do purgatório espírita ou umbral e o purgatório clássico do cristianismo. Mais abaixo, o umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Ou seja, são âncoras, são correntes, são pesos, né? E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Porque parece contraditório, mas se não fosse criada essa zona de purga, o que iria acontecer? Essa zona de purga é o que é o que permitiu o André Luiz, a gente tem um exemplo dele, o livro conta esse exemplo, ele purgar todas aquelas ações mal feitas que ele cometeu na sua última encarnação, ao ponto de despertar nele reflexões mais profundas, uma mudança na conduta mental, uma mudança na sua conduta espiritual, ao ponto de lhe permitir entrar em sintonia com os amparadores, com os auxiliares invisíveis, ok? Então, se não tivesse umbral, se não tivesse essa zona de sofrimento, então, o André Luiz levaria muito, mas muito mais tempo para se desvencilhar de todas aquelas energias pesadas, entendeu? E a oportunidade para o seu refazimento, o seu esclarecimento e a oportunidade de retornar a uma nova existência esclarecido para corrigir a sua linha de conduta iria demorar muito mais, ou seja, uma nova encarnação com a possibilidade de um esclarecimento preparatório para ela, tenderia a demorar muito mais, então a evolução seria muito mais lenta.
Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes no umbral. Elas representam fileiras de habitantes, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Muito, muito cuidado com sentimentos de revolta, muito cuidado para não alimentar uma, um hábito mental de revolta, um hábito emocional, um sentimento, uma emoção de revolta. Não é uma boa prática. Se não consegue entender certas dificuldades, se não consegue compreender certos momentos, certos fatos, coisas que acontecem, o mais correto, o mais sábio é reservar-se a um silêncio, não só dos lábios, como dos sentimentos, do coração, e um silêncio da mente, temporário, momentâneo. É melhor esse silêncio do que expressar palavras revoltosas e, assim que puder, mais rápido que puder, abrir uma boa literatura espírita, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, fazer a leitura de um capítulo que você já conhece, para buscar o esclarecimento, uma reflexão, uma análise profunda, ou abrir aleatoriamente, fazendo uma prece sentida antes dessa leitura, para que você tenha a consciência auxiliada, guiada para a compreensão do momento que você está vivendo, daquela dificuldade que você passou, para que você transforme essa energia de, de incompreensão e não permita que ela se instale em você e semeie em você, dentro de você, na sua mente e no seu coração, a semente da revolta. Pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos. Olha só, por não encontrarem um Senhor, o absoluto, à disposição dos seus caprichos. O Senhor, Deus, é, ah, disponível para as nossas vontades, disponível, né, para os nossos desejos, né, as nossas fantasias, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Exatamente, mesquinhas por quê? Pô, eles desencarnam, perderam muitas vezes inúmeras oportunidades de fazer o bem, achando que fizeram o bem, mas na verdade muitas vezes perderam inúmeras oportunidades. Então, quando desencarnam, se acham merecedores do céu eterno. A maioria deles, descrentes da reencarnação, se acham merecedores né, do céu eterno e de estarem na companhia próxima de Deus. E aí, quando vê que a situação não é bem essa, a revolta. E aí, mais à frente, né, alguns pequenos parágrafos à frente, o Lísio é falado o seguinte: uma certeza, porém, posso dar-lhe, não obstante as sombras e angústias de umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Isso aqui é uma frase do Lísias, e o que aconteceu com André Luiz, que nós vimos nos primeiros capítulos, né, atestam exatamente isso aqui que o Lísias acabou de expressar. Continuando. Creio, então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens, que é uma observação de André Luiz. E aí Lísias continua. Sim, confirmou o dedicado amigo, e essa é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas-pensamento, outra expressão que eu venho usando muito com vocês, formas-pensamento, ok? Dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, tanto essa expressão formas-pensamento como corpo causal,
elas não se encontram presentes nas obras originais de Kardec, ou seja, 150 anos atrás, mais de 150 anos, na verdade, né? Não se encontram presentes. Então, isso daqui são conceitos novos que André Luiz trouxe a partir da psicografia de Chico Xavier, e que também é utilizado por outras escolas, como eu já afirmei aqui com vocês. Formas de pensamento desencarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, e essa capacidade de criar pode ser criar o bem ou criar o mal, construir laços de afeto ou construir correntes de, e prisões, né? Criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente pode compreender, ou seja, a nossa ciência ainda não compreende aquilo que nós chamamos dentro do espiritismo a ciência espírita. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam com as suas tendências. Toda alma é um ímã poderoso, ou seja, é o que está no Evangelho, é o que está no Livro dos Espíritos, e é o que está no ensinamento do Mestre Jesus. Aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Ele é um imã poderoso, semelhante atrai semelhante. Ok? E aqui, caminhando já para o encerramento do capítulo, mais abaixo, é necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interromper as Cilícias. Sumamente impressionado, exclamei: Ah, como eu desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Aqui, palavras de André Luiz, né? O enfermeiro amigo, Lísias, fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, ou seja, ali essa meditação em silêncio, ele estava avaliando, analisando o psiquismo, né, do André Luiz. Por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável para semelhante serviço? Vamos entender aqui essa pergunta do Lises não como uma crítica, mas como uma observação pertinente e, na realidade, um alerta para servir de estímulo para o André Luiz. E assim o capítulo é encerrado. Então, meus irmãos, agradeço a atenção de vocês. Vamos então, agradeço a presença de todos, a presença dos nossos guias e mentores espirituais, a presença dos espíritos simpáticos, a presença dos demais companheiros espirituais que se fizeram presentes, e pedimos, solicitamos que, se possível, que os méritos produzidos por esse estudo na tarde de hoje possam ser encaminhados a todas as consciências que se fizeram presentes a esse estudo, assim como a consciência de todos os demais seres, trazendo-lhes a paz, o entendimento, a harmonia e a saúde integral. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Uma boa tarde a todos. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja.